Vivem muito bem-vindos a mais um Inequívoco. Inequivocamente, eu ia dizer divertido, mas não é bem divertido, é fiérico. Esta conversa hoje só pode ter fogos de artifício, muita felicidade e imenso, imenso trabalho. É uma conversa com o Ricardo Neves. Olá. Olá. Ricardo, bem-vindo. Não sei a que horas nos estão a ver. Pode não ser de noite, mas é uma noite de reis em que temos vivido desde a estreia até provavelmente ao fim de março, quando acaba a peça, sempre cheio, sempre cheio, sempre cheio. E tu, sempre com esta felicidade com que saímos contagiados da peça, ou não? Tu sentes esta alegria nos outros? Sinto uma alegria nos espectadores. Eu acho que isso é uma coisa que é muito emocionante perceber. É mesmo emocionante perceber que pessoas que eu não conheço e pessoas que não me conhecem também, ao ver um espetáculo, sentem-se tocadas. Isso acho que é das coisas mais emocionantes que eu sinto. Perceber que aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas se manifesta com uma gargalhada ou se manifesta no final, que se levantam com aquele entusiasmo e com aquela paixão. E isso é mesmo uma grande alegria. O Inequívoco, para quem não tenha percebido, está a falar da Noite de Reis. E a Noite de Reis, original, Shakespeare escreveu quase no final da sua vida, no princípio do século XVII, mas deve ser provavelmente uma das peças mais postas em cena de William Shakespeare e em Portugal muitas vezes. Para ti foi um desafio pensá-la de novo, ou essa é normalmente a tua abordagem, é fazer completamente fora do esperado? Ou houve aqui tiveste algum tipo de temor no vou fazer uma coisa que já tanta gente fez? Sim, eu acho que em primeiro lugar, esta hesitação ou este tempo que eu tomei para fazer Shakespeare ou fazer um clássico, que normalmente nós no Teatro do Elétrico e o repertório que temos escolhido liga-se mais aos autores contemporâneos ou a peças próprias. Fazer um clássico mete sempre um bocadinho de medo, porque são aqueles textos e aqueles autores que toda a gente conhece, toda a gente tem uma opinião e o erro torna-se mais evidente, ou seja, conseguimos disfarçar. Mas então deixa-me só interromper-te, porque fazer uma peça que tu já sabes que é um sucesso à partida faz-te medo, e fazer uma peça com um texto teu não te faz medo nenhum? São medos diferentes. Eu acho que nunca sei se a peça vai ser um sucesso ou não. Isso é difícil de prever, e depois também o que é que significa o sucesso. É muito público, é muita reação, não sabemos. Sim. Os medos são diferentes, ou seja, quando é um texto meu, a exposição é muito maior, porque tudo o que está lá escrito fui eu que optei por escrever. Quando é o texto de outra pessoa, não. Estamos defendidos de certa maneira, porque a opção que eu tenho sobre aquele texto é resultado de uma coisa que já existe. Ou seja, a cena resulta de uma coisa que já foi feita antes e sobre a qual nós pensamos, refletimos, ensaiamos, modificamos, ou damos uma leitura diferente na sala de ensaio e depois no palco. Mas existe um tipo de responsabilidade. Aquilo que mete medo nos clássicos é precisamente esse género de expectativa por um lado, e aquela forma que nós temos de olhar para uma peça de museu. Nós vamos ao museu e não tocamos nas obras que lá estão, não se pode, é proibido. Eu lembro que uma vez fui à coleção Berardi e toquei num Picasso que lá estava, só para ter a experiência. E o que é que sentiste? Em 2003. Não fazer em casa, não fazer no museu, por favor. Senti que estava a fazer qualquer coisa de proibido, e o proibido é mesmo uma grande atração. É uma adrenalina. Tem um magnetismo gigante, tudo o que é o pecado, por isso é que o pecado dá prazer. Ou por isso é que muitas coisas que dão prazer são pecado. E é daí que nasce a tua liberdade, do quase proibido, do pensar fora da caixa, não me interessa o que é que esperam de mim, interessa-me por onde eu quero ir. É isto? Não sei, às vezes a liberdade resulta da ignorância, ou seja, não saber se é assim ou se é assado. Quando tomamos uma decisão que não sabemos se está a corresponder a qualquer coisa, sim, estamos a usar de uma liberdade, mas ao mesmo tempo estamos simplesmente a tomar uma opção. E às vezes as opções também não são assim tão largas, porque ainda não tinha falado com um amigo. E ele perguntou, mas porquê é que fizeste assim, não fizeste assado? E eu disse, olha, nem me passou pela cabeça fazer de outra maneira. Ou seja, não é num sentido de criação
de provocação ou de fazer diferente, é só porque vi as coisas, juntamente com a equipa, vi as coisas daquela maneira e não de outra. A Noite de Reis é já em si onírica, é fabulosa, é um amor posto e explorado de maneiras que podem ser comédia ou não, não é? Porque é muito sensível ao mesmo tempo. Para ti, havia já esta tua escolha foi muito fácil, foi muito óbvia? Tu estavas a dizer, houve coisas que não me passaram pela cabeça fazer de outra maneira, mas quando escolheste a Noite de Reis, já sabias para onde é que ias? Não. Na verdade, eu não tomo decisões muito depressa. Sou muito, por um lado, indeciso, por outro lado, acho sempre que há qualquer coisa que pode aparecer e então levo muito tempo a tomar as decisões. Depois, quando as decisões são tomadas, assumo-as. Qualquer coisa que pode aparecer, não é? Baixa um santo? Não é só baixar o santo, é de repente, no acaso, encontro um autor que prefiro fazer, por exemplo. Okay. Por isso é que naquele diálogo também com o Diogo Infante aqui do Teatro da Trindade, logo na nossa primeira reunião surgiu a Noite de Reis e podíamos ter tomado logo a decisão de avançar com a Noite de Reis naquele final de 2019, mas eu acho que levámos 1 ano e meio, 2 anos a decidir, porque fomos os dois ler ainda mais peças e tentar perceber se havia ou não uma outra peça, um outro autor que nos apetecesse fazer. E depois fomos para aquela, foi a primeira, foi mesmo por ali. A primeira opção. E por várias razões, porque por um lado senti o apoio do Diogo em ajudar-me a fazer este Shakespeare e este voto de confiança, dá-nos sim confiança para avançar para um projeto que nos mete medo no princípio. E depois a peça em si, como tem esta ligação com a comédia, que é um género que eu gosto de trabalhar e até de defender, porque é um género muito atacado, menosprezado, às vezes nem é tido como um género, mas como um subgénero inferior da arte, da comunicação, da manifestação artística, e eu acho que não, acho que a comédia mexe com muita coisa. E tem a sua forma de passar tanta mensagem, não é? A comédia tem, sim, tem mais subtileza, não é? Que o texto. Mesmo quando não tem subtileza e quando é mais expansivo e às vezes até alarve, fala muito do que é o ser humano, e acho que os espetáculos de teatro ou arte em geral devem falar daquilo que é o ser humano, ou seja, nós na nossa imensidão somos também alarves e expansivos, não somos só elegantes e delicados, temos também esse lado, mesmo que seja só na cabeça. Isso é engraçado porque vou dar um salto para o elenco, porque tu tens pessoas que o público em geral está habituado a ver em papéis sérios e bem comportados, entre aspas, não é? E de repente são atores de comédia incríveis, não é? E para as centenas e centenas de pessoas que têm enchido o Teatro da Trindade a ver a Noite de Reis, acompanham pessoas que estão habituadas, sobretudo quando eu digo o grande público, é quem não pode vir a Lisboa ou quem vê mais televisão e vê o Adriano Luz, vê o Marco Delgado a fazer papéis sempre dramáticos, pesados, sérios, e depois de repente eles são uma figura que não é fabulástica, não é? É assim uma coisa completamente fantástica. Tu gostaste de escolher os atores, o teu mergulho no elenco foi como? Há muita gente com quem eu quero trabalhar e que tenho muita curiosidade. Este elenco é constituído por atores com quem eu já trabalho há algum tempo, e também pessoas que foi agora à estreia, mas algumas delas eu já conhecia pessoalmente. Mas conheço muito bem o trabalho de todos, portanto, quando dirigi os convites foi já com alguma confiança. Não tinhas dúvidas? Não, a verdade é que às vezes aquilo que eu faço, alguns telefonemas com pessoas com quem já trabalharam, é como é que é? É boa gente, ou é um chatarrão, explica-me lá. E isso é mesmo importante, porque todo o trabalho de confiança, quando se trabalha comédia, estamos sempre expostos ao ridículo, e o ridículo também mete medo. É preciso haver uma troca de confiança, em que quando nós estamos a construir um espetáculo na sala de ensaios, o medo do ridículo desvanece quando nós confiamos uns nos outros e sabemos que existe ali um amparo. Eu senti da parte deles uma confiança, também senti que eles confiavam em mim e eu confio neles, e então desenvolvemos as coisas neste sentido. E depois tudo foi à volta do que é o jogo da cena, da brincadeira, brincar em cena, brincar com aquele texto que já está escrito.
e avançar e defendê-lo. E tu misturaste-os também com atores de comédia, que toda a gente está habituada a saber que esta pessoa, quando aparece, eu vou com certeza rir, não é? Como o Manel Marques ou o Luís Aleluia. E entre eles foi difícil criar essa dinâmica? Não, eu Não acho que estamos foi, a querer na saber verdade... demais, é só Não. o teu trabalho de marionetas com eles. Foi um trabalho muito fácil, na verdade. Foi um trabalho de... Eu acho que quando as pessoas já se conhecem, ou quando conhecem o trabalho uns dos outros, e também acho que os atores já tinham visto algumas coisas minhas, o trabalho já começa a meio. Não estamos a começar nada. Sim. Portanto, todo aquele princípio é quase como já fosse a meio. Aquele primeiro dia de ensaios, ou aquela primeira semana de ensaios com leituras, já ia mais ou menos a meio, porque nós já nos conhecíamos, ou já conhecíamos os trabalhos uns Já há dos uma outros. expectativa da energia, não é? Porque tu pões Sim. sempre muita energia. Todo o lado eufórico, fantasioso, colorido, largo do espetáculo, isso foi logo colocado na cena, sem grandes medos. Tu há bocadinho estavas a falar do medo, já repetimos a palavra medo algumas vezes. E eu já vi entrevistas tuas em que tu falas de como o medo e o horror e o terror te atraem. Tu gostas dos filmes ou das peças de horror. Mas aqui estás na fantasia e na alegria. Esta peça não tem medo no texto. Este salto para ti é desafiante? Como Aquilo é que eu tu... gosto no horror liga-se mais à perversidade do que ao horror ou ao terror propriamente ditos. Toda a noção da perversidade, todo esse lado, agora mais uma vez falando ou com o pecado, ou com o incorreto, ou com o errado, todo esse lado dá-me muito prazer, e dá-me prazer sobretudo por saber que o trabalho no palco, na cena, na ficção e não na vida real. Quando nós temos a personagem da Olivia, que se quer maquilhar para ir estar novamente com a pessoa com quem está apaixonada, leva um pintainho que dá umas carícias e brinca com ele, e depois torce-lhe o pescoço para usar o sangue dele, essa perversidade é cómica naquele contexto, mas ela está a matar É terrível, é Exatamente, terrível. ou seja, é esse lado que me atrai no terror, se for de uma forma mais séria, mais ligada a esse lado obscuro, como numa coisa mais luminosa aqui é a palavra perversidade. Oh, Ricardo, eu tenho uma curiosidade sobre ti, que é, não consegui apanhar muitas coisas sobre a tua infância. Mas sei que tu mergulhaste na música através do teu pai e que aprendeste primeiro música e depois seguiste para as artes cênicas, mas qual é o teu caldeirão? De onde é que vem este caldeirão de fantasia e de milhares de mundos num mundo só e de infinita energia? Porque agora estavas a falar a cena do pintainho, se não vieram, têm que vir ver. E se perderem, peçam muito que vos contem, por favor. Onde é que é o teu mergulho? O que é que se passou lá atrás? Ou foi outra vida? Se calhar foi outra vida. Se calhar foi. Mas queremos saber. Não tenho a certeza. Eu acho que uma coisa que eu falo muito com os atores e que também já falei agora aqui, a noção da brincadeira e do jogo, se calhar tem a ver com o facto de tanto eu como a minha mãe sermos filhos únicos, portanto toda a coisa dos irmãos e dos primos, e depois o meu pai não é filho único, mas foi aqueles filhos tardios, portanto os meus primos próximos eram todos 15, 20 anos mais velhos do que eu, então toda a relação familiar, eu era sempre o mais novo e o segundo mais novo era a minha mãe. E ainda é, da família próxima. Portanto, eu aprendi a brincar sozinho e a passar muito tempo sozinho, a fazer as minhas próprias brincadeiras, os meus próprios jogos, etc. Mas depois também, claro, tinha amigos, os amigos da escola, os amigos da rua, e brincava com eles. Não sei de onde é que veio isso. O que é que tu gostavas de ver quando eras miúdo? Dos filmes que eu mais vi na vida, e comecei a ver com 4 ou 5 anos, foi Mary Poppins, que é uma personagem que também já usaste. Que já usei 1 milhão de vezes nos espetáculos. Ela já entrou em 2 espetáculos que eu escrevi e que ensinei. Aqui é só usada a palavra supercalifragilisticexpialidocious para fechar uma frase. E o que é engraçado nesse filme é que eu vi o filme sem saber ler, e vi o filme imensas vezes, e depois, mais tarde, já sabia ler, fui ver o filme novamente, fiquei com a sensação que tinha percebido tudo mesmo sem ler. Portanto, isso é um género Sim. de curiosidade sobre a forma como nós conhecemos as coisas mesmo sem perceber as palavras. Eu acho que achei isso importante naquilo que é a percepção do mundo. Não sei, os meus pais sempre me deram muita liberdade e confiavam muito em mim. Eu cresci no Algarve e tive os vários contactos que se pode ter no Algarve, desde ter crescido numa
quinta mais do interior e ter essa ligação com os animais e com andar sozinho pelos campos e com a lama e sujar-me, etc. E ter esse voto de confiança de andar sozinho. Depois também ia sozinho para a praia a partir dos 6 anos. O meu pai ia buscar à praia na hora de almoço, porque eu ainda não sabia ver as horas e estava lá a brincar sozinho e ia perguntar aos meninos turistas se eu podia brincar com eles, etc. Portanto, eu andava muito sozinho pela cidade também e acho que perdi vários medos, não é? falando outra vez de medos. Essa dependência e o medo de estar sozinho e de lidar com connosco próprios. E por isso brincas com as situações também. É uma forma de trabalho. Quando nós pensamos no trabalho como trabalho, acho que é mais angustiante e custa mais do que se nós pensarmos como um jogo. Se nós pensarmos o trabalho como um jogo de, olha, agora temos estas palavras, como é que isto agora se faz? Então e agora? Provavelmente Shakespeare também fazia isso quando escrevia, não é? Se calhar. Tenho que contar esta história agora, como é que eu vou fazer isto? Exatamente. E nós divertimos-nos muito com ele, em geral, ao longo do tempo, e calculo que tu também. Tu usaste agora aí este exemplo do supercalifragilisticexpialidocious, que é dito na peça, e eu lembrei-me do texto da Folha de Sala, que refere uma expressão tua de um extraterrestre que venha à Terra, observa a Terra durante 1000 anos e depois volta para casa e conta, mas não tem a noção do tempo, portanto mistura tudo. E por isso nós temos uma coisa que pode ser passada no século XVII, mas onde entra uma mota e onde várias outras coisas, não vou contar tudo, várias referências, nomeadamente esta expressão. Isto para ti divertiu-te imenso? Divertiu-te tanto como nós nos divertimos nesses saltos sem tempo? Sim, isso às vezes também serve mais ou menos como orientação também para o ator ou para outros. Por exemplo, os figurinos da Rafaela Mapril, lembro-me de uma das conversas que nós tivemos para os figurinos. Eu disse, olha, vamos fazer figurinos de época, mas como se estivéssemos mal informados, como se a nossa pesquisa fosse muito propósito, incompleta. Tá? E então, por exemplo, uma das coisas que eu acho entre as várias coisas que eu acho mais deliciosas nos figurinos é o facto de ela ter posto botas de cowboy na Maria. Ou seja, aquelas botas de cowboy não existiam na Inglaterra do século XVII, de certeza absoluta. Claramente. E então às vezes essa ingenuidade e essa ignorância e má informação o erro é mesmo material de trabalho que pode ser interessante. Isso do extraterrestre é uma forma de olharmos para a nossa vida, mas com um paralelo de lógica, ou seja, nós temos a nossa lógica e corremos sobre ela. Como é que é se nós corrermos de forma, não é necessariamente perpendicular, mas de forma paralela a essa lógica, que é um bocadinho o exercício que nós fazemos quando vemos aqueles programas da vida selvagem, e as zebras comportam-se desta forma, e a adolescência da zebra é assim, na vida adulta é assado, e elas organizam-se desta maneira. Como é que nós podemos ter certeza que aquilo é verdade? Se nós fizermos esse exercício, vem um extraterrestre ao planeta Terra, teve aqui uns anos a observar-nos e depois vai ao planeta dele contar, e o divertido deve ser perceber os erros que ele conta, em que acham que esta coisa, como é que ele traduziria esta conversa? Isto serve para quê? Ele daria uma função a este nosso ritual que eu já fiz com outras pessoas, já fizeste com outras pessoas, isto já aconteceu noutros sítios também. Como é que ele contava isto? E se calhar é um ponto de vista mais cómico, divertido ou esquisito ou perverso. Surpreendente, não é? Porque nós somos apanhados, quer dizer, se fosse uma peça assim, se calhar era o momento em que acordávamos, em que nos éramos chamados à atenção. Não é porque estamos sempre ali naquela excitação. Mas por menor triste, eu tive uma grande amiga, atriz, que veio ver e adorou, e que antes de eu vir ver me contou que tinha visto alguns comentários de pessoas que diziam como é que é possível transformar Shakespeare desta maneira, como é que é possível fazer. E eu pensei, que tristeza, que pequenez, mas não sei como é que tu reages a esse tipo de críticas ou comentários que te pedem que sejas perfeito num ponto de vista teatral shakespeariano. Como é que tu reages? Eu acho que isso é alargado a qualquer peça, é como é que ela se faz desta maneira, ou seja, quando perguntam, é preciso fazer daquela maneira? Nem sequer era preciso fazer a peça, não estava ninguém a dizer, por favor façam esta peça e por favor seja esta pessoa a encenar com esta equipa, nem sequer há essa exigência, não é preciso fazer a peça. Nós quando fazemos a peça é por uma determinada razão. Depois, há aqui uma questão que é, por um lado, ajuda-me a lavar as mãos de determinadas responsabilidades, por outro lado também acho que é uma razão válida, que é,
este espetáculo, dentro das milhares de encenações desta peça, nem é de Shakespeare, é desta peça específica, esta é só mais uma. É só mais uma. Dentro de um saco de berlines, este é um dentro de milhares que nós podemos tirar. De certeza que daqui a uns tempos, ou meses ou anos, vai estrear em Lisboa outra noite de Reis. Completamente diferente. Ainda dois meses antes esteve em Almada outra noite de Reis. No ano passado houve outra noite de Reis. Se calhar Tu já tinhas visto a Noite de Reis muitas vezes, de várias formas? Vi três noites mais de clássicas? Reis. Não, umas mais clássicas, outras mais a desconstruir todo o universo que é e todo o lirismo do texto, etc. E são obras todas muito, muito diferentes. Aqui a questão é, nós nem sequer somos o único espetáculo deste teatro, quanto mais o único espetáculo da cidade, o único espetáculo do país, o único espetáculo do dia. Não somos os únicos, portanto toda a responsabilidade que existe sobre uma coisa que não é a única, diminui. É uma logo. proposta. É uma proposta. Sim, é uma proposta Mas concordas que, tu há bocadinho disseste aí uma frase difícil, que é, não éramos obrigados a fazer uma peça, ninguém nos exigiu que fizéssemos. Mas o que seria da vida sem teatro, não é? Ou sem propostas de espetáculo? Tu sentes isso ou não? Não sentes um extra? Ou sentes? Não, se eu deixasse encenar hoje, quem é que ia dizer ai, que falta que faz um encenar? Não. Mas se deixasse de haver teatro? Se deixasse imagina, se deixasse agora de haver música, nós íamos começar a cantarolar. Quando nós não ouvimos música durante muito tempo, estamos a cozinhar, e vamos cantando. Nós vamos produzindo essas coisas. Às vezes a nossa atração pela mentira é também pela vontade de criar ficção. Porque é que nós fazemos aquela coisa do quem conta um conto acrescenta um ponto? Porque dá prazer. Porque a gente faz a escolha da nossa roupa, a escolha da nossa expressão. Estamos a contar sempre uma história. Exatamente, estamos sempre a fazer qualquer coisa relacionada também com ficção e com criação. Se o teatro deixasse de existir, o teatro só faz falta depois de nós termos contacto com ele. Se calhar ia-se inventar uma coisa nova. Mas olha uma coisa, o teatro, esta peça especificamente, é também, como muito em Shakespeare, um pensamento social. Porque tem tantas divergências, tem o jogo dos sexos, não é? Eu sou uma mulher que finge ser um homem que depois tem que fazer de mulher, enfim. Todo o jogo, eu acredito que seja super apelativo para uma geração sub-30, para quem isso não é sequer um jogo, é uma naturalidade, porque tem uma liberdade muito maior de ser aquilo que apetecer ser naquele momento, não tem que ficar fechada num catálogo. E isso também é um desafio, não é? É lançar temas que afinal são tão atuais. Isto não te tocou? Esta peça ser tão atual? Sim, mas eu acho que acabou por ser uma coincidência, ou seja, há temas que fervilham mais numa altura e menos noutra altura, e isto acabou por ser uma coincidência de trazer nesta altura uma peça com mais de 400 anos. Claro que as leituras vão sempre mudando, ou seja, a leitura desta peça hoje é diferente da leitura que teve, de certeza, em 1601 quando estreou, e daqui a 100 anos vai-se olhar para o mesmo objeto de outra maneira. E já se olharia de maneira diferente se o elenco fosse outro. Claro. Se a opção de fazer só com um elenco de homens pudesse ser feito só com um elenco de mulheres. Como era no século XVII, não é? Exatamente, só com um elenco de mulheres ou com um elenco misto. A forma como nós olhamos, até nós podemos olhar para o mesmo objeto. Hoje, com o meu estado de espírito e com a informação que tenho hoje, vou ver de uma maneira, para a semana, se tiver lido outros livros, se tiver tido outras conversas, se tiver com outro estado de espírito, vou ver de outra maneira. É aquela coisa de, nós quando repetimos espetáculos, vi coisas novas. Nós não vimos só coisas novas, nós já estamos um bocadinho diferentes do que estávamos no dia anterior, e isso também fez com que nós olhássemos para a mesma coisa de maneira diferente. Falaste já nos figurinos, que são de uma criatividade imensa e que tiveram imensa gente a trabalhar neles, não é? Porque na ficha técnica nós vamos ver e há ali mais de uma dezena de pessoas, ou não sei quantas, a trabalhar nos figurinos. Quanto tempo é que vocês tiveram a preparar todo este lado mais visual da peça? O trabalho criativo já começou há talvez mais de um ano. A troca de algumas imagens de referência, aquilo que se procurava. Há um figurino que é resultado
de uma brincadeira, ou de uma coisa que eu interpretei como brincadeira num outro espetáculo, que foi o figurino da Olivia de luto no princípio do espetáculo, que tem aquele género de armário, tem que se transforma depois numa poltrona. Isso é resultado de uma outra prova de figurinos da Reconquista de Olivença, em que uma atriz se olhou ao espelho e disse: epá, parece um sofá. O figurino estava muito justo, com os padrões, e ela olhou ao espelho e disse: parece um sofá. E eu disse logo à Rafaela Mapril, que é figurinista, também era desse espetáculo, e se fizéssemos um dia um figurino que é mesmo um sofá, ou seja, que a pessoa não pareça só um sofá, que seja mesmo um sofá. E aqui, como eu tinha aquela dúvida de como é que eu crio a possibilidade de estar só uma pessoa em cena quando estão duas, porque o texto parece que está escrito para haver só uma pessoa em cena, que a outra está escondida. Então, em vez de ela se esconder atrás de uma coluna, esconde-se dentro daquele sofá. E nós criámos a frase, que não é de Shakespeare: vou voltar para o armário, para quando o sofá é montado, e que tem uma ligação sobre aquilo que é aquela personagem também. Mais uma curiosidade que não se pode perder no edifício. Eu tenho que acelerar porque nós não temos muito mais tempo, mas queria ainda ir à música, obviamente. Falámos das várias pessoas envolvidas nos figurinos. Depois, a Mírica Cefa fez a direção musical para um espetáculo que tem um elenco de homens, mas tem 11 mulheres a tocar e a cantar, num outro patamar de felicidade teu, não é? Porque a música está na tua origem. A música é um estímulo gigante. A música comunica de uma forma mais ampla, acho eu, do que as palavras. As palavras são concretas num determinado sentido, podem ter depois uma interpretação subjetiva dentro de cada um, porque a mesma palavra não tem o mesmo significado absoluto dentro de cada pessoa. A música parece que comunica com o cérebro e depois comunica também com outro, ou com a alma, com o espírito, ou com outra coisa qualquer. Comunica connosco de uma forma muito ampla e profunda. E a peça tem isso já na sua estrutura. Ela começa com música, há muita música já escrita durante o espetáculo, e termina com música, e fala sobre música, fala sobre a importância da música na relação com as pessoas, com as suas emoções, e como ela nos pode ajudar a ultrapassar determinadas questões. Isso está no texto. Depois nós fomos àquilo que eram os hits da época, a música da época, contemporânea de Shakespeare, anterior. Logo a seguir fomos ao repertório barroco italiano e francês, e depois a América construiu todo um repertório musical, e eu depois fui dando cabo de algumas questões que ela sugeriu. Sim. Em que eu, por exemplo, para fechar o espetáculo, o espetáculo está a fechar com uma música do barroco italiano, e eu queria que também, porque a peça passa-se em Itália, mas é escrita por um inglês, e eu queria também colocar um bocadinho de Inglaterra naquele final. Então, naquele flash de ideias, o que é a música inglesa? Fui logo para as Spice Girls, ainda por cima uma delas vestia-se muitas vezes com a bandeira do Reino Unido. E então perguntei à América: olha, como é que nós conseguimos misturar esta música do barroco italiano com esta música de 1999 da pop inglesa? E ela teve primeiro uma apoplexia e depois... Não, ela tudo que é logo. maluquice, ela vai logo. Sim, nisso tenho muita sorte. Tem toda a sintonia. Toda a absoluta. Tu não desenvolveste muito o teu lado musical, pois não? Não, ou seja, começaste a aprender música em sim. pequenino, mas depois foste para a Escola Superior de Teatro e foste por aí fora, sim, deixaste a música para trás. Idade parva de não quer nada disto, não me apetece ter não me digam o que música e não sei o quê, sim. E aquilo já aborrecia-me. E o meu contacto foi sempre passatempo, ou seja, eu estudava 2 horas por semana na escola e se calhar nem 1 hora em casa. Portanto, era muito calor nesse sentido. Depois, aquilo que eu tinha realmente prazer era quando já sabia uma determinada música, ser eu a produzir. Era piano, ser eu a tocar, isso era um prazer. Todo o trabalho de estudo até chegar era um sofrimento grande. Portanto, isso claramente não sou fadado para música, não era na altura, e percebi isso rapidamente. Tive só para aí, sei lá, 8 anos a estudar música. Depois, no teatro, comecei a incluir... Sim, mas em criança tem outro significado. Depois comecei a incluir música e comecei a escrever de acordo com algo. A música tem estruturas dramáticas, tem a introdução, o desenvolvimento, o refrão, etc. Tem uma estrutura dramática, e nós podemos traduzir essa estrutura dramática na escrita. Comecei a incluir isso na escrita, todo o estímulo que a música me dava, e a ensinar musicais, a ensinar ópera, e então há um conjunto de
ou noções ou de vocabulário musical que já utilizo. Tu já tinhas que também, já não é? tinha, Tinhas agora de base. desenvolvi ou recordei e é um prazer trabalhar música, mas é outro tipo de relação. E o lado de acting? Tens saudades de ser o ator só? De te entregar só à personagem? Sim, tenho algumas saudades. Eu trabalhei 10 anos como ator e depois começou a entrar naquela fase em que já não tinha muito tempo e depois também não me firmei muito como ator, ou seja, não era propriamente brilhante. Mas podias dar um número de Hitchcock, não é? De fazer sempre uma Ir perninha, lá, sim. aparecer ali todos os dias. Mas essa é uma responsabilidade muito difícil no teatro, porque nem em todos os teatros é assim, infelizmente aqui não é, mas às vezes o tempo da montagem é mesmo curto e estar dentro quando o tempo em que estou fora já é insuficiente pelos tempos que os teatros dão para aquilo que são as montagens, os ensaios finais, toda aquela zona final em que acontece ou não acontece, que às vezes pode definir se o espetáculo fica no sítio que nós queremos ou não, são aqueles últimos aquelas últimas lufadas, estar do lado de dentro pode mesmo ser perigoso. Tenho saudades sobretudo daquelas personagens muito pequeninas, onde nós podemos desenvolver mais. Quanto menos escrito, quanto menos palavras estão escritas sobre uma determinada personagem, maior a possibilidade de nós criarmos uma coisa. Isso eu tenho saudades. Aquela coisa do desafio, agora vais ter um grande desafio. Isso não tenho saudades nenhumas, que normalmente correu-me mal. Mas quando tu foste para o conservatório, pensavas em ti como um futuro ator? Ou pensavas nisto tudo? Eu comecei a perceber que não, quando imaginava uma determinada cena, qualquer coisa que fantasiava sobre uma cena, uma possibilidade de espetáculo, uma possibilidade de cena, e eu não estava lá. Imaginava outros atores, colegas meus, mas eu não estava lá. E então o facto de eu estar do lado de fora a ver, das duas uma, ou passava a ser espectador, ou então ia para encenador. Se bem que eu adorava que houvesse a profissão de espectador, ou seja, que houvesse uma remuneração para sermos espectadores, eu ia definitivamente para essa profissão. Porque adoras ver espetáculo. Adoro. Estás sempre... O que é que foi a coisa mais que te tirou do sério, que te tirou de ti ao longo do tempo que tu viste de outros como espectador? Lembro-me de estar a seguir o festival de Avignon, em França, e a ver um espetáculo do Christoph Marthaler, que é suíço. Ele trabalha a comédia e o absurdo, e lembro-me de perder o controlo de uma gargalhada, em que dei um grito em vez de uma gargalhada e tive vergonha nessa altura, mas foi uma coisa muito simples em que se cantou, era um quarto, e os três atores cantaram uma música, depois abriram o guarda-fatos e agradeceram para dentro do guarda-fatos. Eu achei aquilo tão inusitado, tão esquisito, que gritei, em vez de gargalhada. Não, toda a gente, Okay. muita gente da plateia também, sim, foi mais discreto. As pessoas ali ao lado é que estranharam um bocadinho aquele grito. E é essa coisa desse inesperado, e desse inesperado absurdo, esse tal pensamento, esse tal extraterrestre disse àqueles atores: olha, quando se agradece é para dentro de um guarda-fatos, não se esqueçam. E então eles foram agradecer para dentro do guarda-fatos, e aquilo foi muito especial. Extraordinário. Ricardo, nós já passamos completamente o nosso tempo, já estamos aqui, Boa. pronto, mas estamos neste mundo, no outro mundo, não faz mal, porque na nossa gênese extraterrestre não temos noção do tempo. Não falámos do Teatro do Elétrico, falaste logo no início, mas queria só que rematasses com isto, que é, quando criaste o Teatro do Elétrico, tinhas um desejo próprio, tens uma missão com esta companhia? Não, nunca pensei nessa questão da missão. O Teatro do Elétrico nasceu pelo facto de nós termos terminado o conservatório e depois tivemos um ano e tal a trabalhar noutras companhias e estávamos a perceber que não nos íamos cruzar, então o Teatro do Elétrico serviu para nós continuarmos a trabalhar, nós colegas de turma e depois outras pessoas que fomos conhecendo pelo caminho, continuarmos a trabalhar e forçarmos esta coisa de agora vamos avançar com este espetáculo juntos. O Teatro do Elétrico surge daí. A missão, não tem essa missão do teatro enquanto ferramenta ou instrumento, social. Porque eu acho que como nós fazemos espetáculo para as pessoas, isso existe sempre. Porque nós nunca excluímos, seja que conteúdo for ou que temática for, nós nunca excluímos o espectador daquilo que vai acontecer. Portanto, o teatro é sempre para pessoas, é sempre social. Que mais não seja provocar as tais gargalhadas, provocar essa alegria que eu acho que é muito desprezada. A alegria é mesmo um motor da alma e de força, e acho mesmo que é importante trabalhar.
para essa alegria. Eu acho que existe essa noção de não nos levarmos demasiado a sério. Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, mesmo seja num plano mais secundário, não nos levarmos demasiado a sério, não ter medo do ridículo. É mesmo importante e acontece imenso. Quando vimos ver a Noite de Reis, saímos daqui um palmo acima do chão e saímos com vontade de abraçar o mundo e de fazer tudo. E não se deixem levar por esta coisa de estar esgotado, porque há sempre um lugarzinho, alguém que desiste, alguém que não pode e que entrega o bilhete, vale a pena vir. E tu tens uma câmara para, por favor, explicar aos senhores porque é que eles não podem perder a Noite de Reis, esta tua Noite de Reis. Para os senhores. Venham ver o espetáculo da Noite de Reis, está aqui no Teatro da Trindade até 26 de março. Depois vamos para Coimbra, a 14 de abril. Vamos para Loulé, Cineteatro Loletano, em setembro, 9 e 10. E venham divertir-se connosco. Mesmo importante. Conhecer melhor Ricardo Neves Neves, conhecer melhor Shakespeare e, sobretudo, conhecerem-se melhor a vocês próprios, porque é isso que o teatro também faz connosco.